Glória a Deus. Aleluia. É momento da gente adorar, glorificar, agradecer, exaltar esse Deus, a esse Jesus, ao Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Que coisa mais maravilhosa poder estar reunido. Uau, gente. Estava com saudade, uma semana aí que a gente não conseguiu se reunir devido às cheias, mas hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Louvando a Deus, louvando ao Senhor e juntos, né? Você aí de casa online, nos assistindo, assim como aqueles que estão aqui presencial, nós estamos todos juntos. E eu sei que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Então eu quero pedir nesse momento para que você juntamente comigo, vamos fazer uma oração, preparar nosso coração. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que a palavra é a semente. E quando Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala da semente que caiu em várias terras. A semente sempre foi boa. A semente sempre ela é perfeita. A semente ela tem um propósito. E ela nunca vai falhar. Sabe, seja no campo espiritual, seja no campo físico. Esses dias o pastor ele fez uma experiência. Ele andou trilhando feijão e a trilhadeira quebrou o feijão no meio. Escuta isso, gente. E ele disse, eu vou plantar para ver se isso vai nascer. Porque ele precisava de semente para plantar o feijão. Então ele pegou a metade, escuta, a metade, gente, da semente de feijão. E ele plantou. Ele fez uma experiência num potinho. Disse, o que está fazendo aqui? Isso é uma experiência para ver se vai nascer. E não é que nasceu. O que eu quero dizer com isso? Gente, a semente ela tem um propósito e ela nunca vai fugir do propósito dela. Toda semente que ela é lançada na terra, ela vai nascer. O problema sempre está qual é a terra, não na semente. Por isso que nessa noite eu quero te convidar, você que quem sabe está cansado, quem sabe está passando perrengue, quem sabe está passando uma dificuldade. É momento de você dizer para o Espírito Santo, eu sei que a semente vai vir. E que a terra do meu coração, da minha mente, do meu espírito, esteja pronto para receber essa palavra. E eu sei que o Senhor vai fazer coisa grande nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar então, Paizinho querido, Paizinho amado. Nós queremos te agradecer e te bendizer, Senhor, por mais uma vez, pela oportunidade que tu nos dás. Primeiramente porque estamos vivos e por poder estar aqui fazendo parte, Senhor, do teu corpo, fazendo parte da igreja, fazendo parte da comunidade, juntamente com os nossos irmãos, mesmo aqueles que estão online, que não puderam estar aqui hoje. Mas nós temos cada um no nosso coração, Senhor, e tu sabes que isso aqui é uma família. Por isso eu te peço, Senhor, que tu venhas fazer a tua obra, Senhor, primeiro de dentro para fora. Seja dentro da nossa casa, seja dentro da igreja, seja dentro do nosso coração. Seja dentro da nossa mente, do nosso espírito, que tudo seja, ó Deus, feito a obra de dentro para fora, porque eu sei que é assim que tu trabalhas. Eu te peço em nome de Jesus, que essa semente que foi preparada, para que nessa noite fosse lançada aos corações. Lançada, Senhor, essa palavra que vai ser lançada aqui nessa noite, Senhor, que venha produzir 100 vezes mais dentro de nós. Que nós não venhamos sair daqui da forma que nós chegamos,
que nós não venhamos sair daqui com a nossa mentalidade como nós chegamos, mas que nós venhamos sair daqui, Senhor, com a tua mentalidade. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, conforme o teu querer, Pai. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, nessa noite, Pai, transformados pela tua palavra. E que o teu Santo Espírito forge dentro de nós, o nosso espírito, o caráter de Cristo em nome de Jesus. Faz a tua obra sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite e desde já queremos te agradecer. Amém e amém. Amém? Eu sei que Deus vai fazer coisa grande para aqueles que creem. Deus sempre faz coisa grande. Deus nunca faz coisa pequena, gente. Nunca. Escute o que eu vou falar. Às vezes as pessoas elas imaginam assim, só na igreja grande, com grande multidão, que a coisa acontece. Não, pode ser no individual. Sempre Deus faz coisa grande. Deus não é um Deus de coisa pequena. Por isso que eu sei que Ele vai fazer coisa grande aqui nessa noite. O tema da mensagem é: a convicção nos faz viver o melhor. Eu quero que você pegue essa palavra e receba essa palavra com todo amor, com todo carinho. Se tem alguma coisa aí, muros, obstáculos que foram levantados, quem sabe, na nossa mente, no nosso coração, nessa noite tem que cair por terra. Tem que cair por terra. Porque a palavra de Deus nos garante que Deus é bom. Amém? Deus é bom. E se Deus é bom, ponto final, Deus é bom. Se tem coisas que estão falando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que as coisas não vão bem, que Deus não é bem assim, essa noite tem que cair por terra. Nós temos que sair daqui com essa mentalidade, que Deus é bom. E que naquilo que nós acreditamos, a convicção vai nos fazer viver o melhor. Mas a convicção certa, no que é certo. Amém? E a primeira pergunta seria o seguinte: você saberia me dizer o que é convicção, no seu ponto de vista? O que essa palavra quer dizer para você? Convicção. Porque cada um, às vezes, tem um modo, uma forma de ver as coisas. Nós temos que ter esse entendimento. Tá? Convicção é certeza. Vamos falar assim? Convicção é certeza. Mas eu quero trazer essa palavra convicção, para a gente entender melhor, a definição dela no dicionário. E no dicionário diz o seguinte: convicção tem como significado crença ou opinião firme a respeito de algo, com bases e provas. Aí a pergunta é, né? Tem outra parecer aqui também. Também pode ser um resultado da influência ou persuasão de outrem. Convencimento. Só que você sabe que tem uma certa palavra que eu acho que a maioria já ouviu falar, que é lavagem cerebral. Alguém já ouviu falar? Fulano ganhou uma lavagem cerebral. Ele agora está tão convicto naquilo que ninguém tira mais dele. E aí eu quero trazer essa questão da influência ou persuasão de outrem, um convencimento. Mas a convicção que eu quero falar nessa noite não é sobre alguém te convencer de algo. A convicção que eu quero falar nessa noite é você próprio se convencer, baseado em provas reais. E Cristo, Ele nos dá isso. Deus nos dá isso através da palavra dele. Não é uma fábula. Jesus morreu.
Eu estava assistindo um vídeo que agora a coisa está pegando lá em Israel, certo? Israel, o Hamas. Vamos deixar para outro dia falar sobre isso. Mas, como eles vê Cristo em Israel? Cristo, para eles, é só um profeta. Que veio. E que ele não ressuscitou. Que aquele que foi crucificado, eles trocaram. Eles botaram Judas no lugar dele, com o rosto de Cristo. Olha só a ideia da pessoa. É assim que eles veem, a cultura deles. Essa é a convicção deles. Mas eu e você, nós estamos falando agora de pessoas que têm esse entendimento. Que abrem a Bíblia todo dia. Que deixam Cristo falar ao seu coração. Nós estamos falando desse tipo de convicção. Nós temos uma convicção, amém? Firme a respeito de algo com base em provas. Não é uma história, não é uma fábula, mas sim de algo concreto que a palavra de Deus nos garante e nos dá provas. Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Não somente para perdoar, mas Jesus se colocou no meu lugar e no seu lugar para nos justificar e nos tornar aceitáveis. Nos tornar, escute bem, incluídos na mesa do Pai. Se Jesus só perdoasse, morreu para perdoar pecado. Não, Jesus foi muito além. Ele nos tomou o nosso lugar, ele pagou o nosso pecado, ele já cumpriu o que tinha que ser cumprido no nosso lugar. Aí você vai dizer assim, então quando a gente vive graça, a gente não peca. Não, você continua pecando. Mas você tem o entendimento que você é justo. Não porque o teu pecado mostra que você é injusto, que você está no erro. Não, você tem uma base firme que Cristo tomou o teu lugar e o meu lugar. E agora nos tornou justos diante do Pai. Ele nos justificou, Ele nos remiu. Ele nos salvou. Porque a palavra salvação vai muito além de ter só vida eterna. Se a gente for aprofundar o que quer dizer salvação. Tá? Então, ao longo da nossa vida, a gente acaba seguindo algo que nós acreditamos. Você acredita? Se eu estou aqui hoje é porque eu acredito naquilo que eu prego. Senão eu não estaria aqui. E se você está aqui, é porque você acredita também. Senão você também não estaria aqui. Eu acho que essa é a base da nossa vida. A gente está aqui por quê? Porque a gente acredita. Né? A pergunta. Então, eu acho que todo mundo já entendeu o que quer dizer convicção. Para mim poder viver o melhor, eu tenho que ter a convicção certa. No lugar certo. Essa questão de, naquilo que nós acreditamos, é muito pertinente. Sabe por quê? Porque naquilo que acreditamos é o que vai nos impulsionar a fazer. Quem acredita em Cristo, quem acredita que é justificado, quem acredita que essa graça, esse favor está sobre a sua vida, isso vai fazer o quê? Vai impulsionar a pessoa a viver Cristo, a viver o amor de Cristo, a fazer aquilo que Cristo fala na sua palavra. Vai fazer você se manter firme no meio da tempestade.
Isso não quer dizer que você não vai ter tempestade, você vai ter tempestade. Vai te manter firme no meio da crise, quem sabe até uma crise pessoal, uma crise existencial. O que eu estou fazendo nesse mundo? Para quê, Senhor? Mas eu creio em Ti. Porque às vezes a gente passa esse tipo de crise também. Amém? Também da mesma forma, naquilo que nós acreditamos, é o que vai fazer nos dar a direção. Querido, eu não vou sair de Trombudo Central e vir para cá. Um sábado que eu poder estar em casa, descansando de perna para o ar, assistindo um filme, sei lá o quê, comendo uma pipoca ou quem sabe dormindo já. Eu estou aqui. Por quê? Porque é nisso que eu acredito. Eu acredito nisso aqui. Amém? E se eu disser para você que essa convicção certa em Cristo pode fazer você viver o melhor. O melhor. Não é o bom. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas elas têm esse problema. E eu quero que você faça uma autoanálise dentro de você. Às vezes para a sua vida está bom a coisa. Mas está bom assim. Irmão, querido, o maior inimigo do melhor é o bom. Deus tem o melhor, Deus não tem o bom para ti. Deus tem o melhor, Ele tem o melhor para você. E quando você começa a dizer assim tá bom, você não vai viver o melhor. Porque se para você tá bom, então o bom é o maior inimigo do melhor. Você conseguiu compreender isso? E por que eu estou falando isso? Porque tudo começa de dentro para fora. Tudo. O maior presente dado por Deus, na minha vida e na tua vida, escute bem, é a minha vida e a tua vida. Sim, mas é o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer fazer. Você escolheu estar aqui, hoje. Eu decido o que eu quero, o que vai ser da minha vida. E aí, quem sabe, dentro da tua cabeça, deve estar pensando assim, pastora, não é bem assim. Senão a gente não teria tanta desgraça, não teria tanta maldade, não teria tanta coisa errada, nem tudo depende da gente. Sim, é verdade, nem tudo depende da gente. São escolhas. Às vezes a gente está no meio de um turbilhão, por escolhas de outros. Você não escolheu estar ali. Você não escolheu passar aquilo ali. Mas você está passando por escolha de outros. Mas mesmo assim, gente, eu e você ainda temos o livre-arbítrio de aceitar aquilo ou não. Sabe? Se você recebe aquilo para a tua vida, você está se conformando, você está dizendo, tá bom, eu concordo, beleza, tudo certo. Isso não quer dizer que se o mal está sendo feito contra você, que alguém fez, ou alguma coisa aconteceu contra você, você vai dizer, poxa, mas se eu tenho livre-arbítrio, mas eu não escolhi isso aqui, agora eu estou pagando com isso aqui, eu estou vivendo isso aqui, olha só como é que está a minha vida. Eu quero dizer para você, mesmo no meio desse turbilhão que você não escolheu, você ainda tem o poder da escolha. Podemos estar passando um momento muito tenebroso na nossa vida. Mas a decisão de aceitar ou não, ela é nossa. E eu vou dizer uma coisa, a convicção certa pode mudar a situação.
E daí eu quero falar um pouquinho sobre Romanos. Romanos 12, o versículo 2, eu quis trazer nessa versão da Almeida ali, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A questão toda aqui, e que eu quero destacar esse versículo, é: e não vos conformeis. Por isso eu quis trazer nessa versão. Porque ela fala desse jeitinho. Não vos conformeis. Você só vai mudar a situação da tua vida, ou das coisas que estão acontecendo, quando você tiver a convicção certa dentro de você. Você tem esse poder. Sabe, queridos, muitos têm se conformado com as coisas que estão chegando na vida. Ah, mas é assim. Pois eu tenho que aceitar, é assim. Dizem que é assim, né? Vou ter que aceitar isso aí. Às vezes a gente é tirado para louco. Por quê? Porque a gente não aceita. Sabe aquela pessoa que diz: eu não aceito? Eu sou uma. A pastora, ela é meio assim. Quando ela não aceita, eu não aceito. Eu não me conformo com coisas. Eu não me conformo. Por que eu tenho que me conformar com aquilo que não encaixa? Sabe por quê? Gente, nós temos que entender uma coisa. A importância de crer certo te levará à convicção certa e transformação. Vai trazer transformação. Tá? Não pare até você conseguir. Bate aí, cutuca nesse teu irmão. Olha para ele e diz: ó, não para. Até você conseguir. Não se conforme. Não se conforme. Não aceite. Não se amolde ao modelo que querem que você seja. Ao molde que eles estão querendo te colocar. Isso aqui é só a introdução para você vai entender daqui a pouco o que vai acontecer com essa palavra. Gente, muitas pessoas têm o entendimento dessa graça, têm a convicção que Cristo morreu por elas, que Cristo tem todas as coisas para elas, mas não estão vivendo o melhor. Por quê? Algumas é medo. Ah, mas se eu fizer isso, é capaz de faltar. Ah, mas se eu fizer aquilo, mas... Escuta. Gente, nós vivemos por fé. Sabe, eu sempre digo. O pastor falou, essa semana a enchente pegou tudo, né? Tudo feijão dele que ele tinha plantado morreu. Olhei para ele e disse: ó, meu querido, vai, sobe o morro, vai plantar lá? Vai plantar feijão, tem que comer. Vai plantar batata, vai plantar aipim. Se tu não planta, vai colher? Não. Mas agora já não é mais época. Irmão, se tu planta e tu tem fé, mesmo quando não é época, vai dar, porque Deus vai honrar a tua fé. São atitudes de fé. É a tua convicção. Eu estou colocando isso aqui e eu sei que Deus vai me honrar. É uma
barganha, é uma troca. Não. Quando você entende e você tem essa convicção firme no teu coração, e você faz isso com um ato de fé, Deus te honra. Gente, o nosso corpo ele pode estar preso, mas a nossa mente é livre. Às vezes a gente está limitado. Só que a nossa mente é livre. O problema é que quando eles conseguem nos limitar e nos moldar ao padrão que eles querem, eles também acabam, se tu não cuidar, a tua mente também começa a se tornar nesse modelo. Padronizado. Não consegue. Não dá. Não consegue. Essa é a questão. Deixa a sua mentalidade ser transformada dia a dia pela palavra de Cristo. Só que, para viver isso como um corpo de Cristo, isso não basta só um ter essa visão. Todos têm que entrar nessa visão. Por isso que a igreja primitiva, ela conseguiu alcançar e se tornar uma igreja grande, evangelista. Eles alcançavam o perdido. Por quê? Porque as pessoas de fora olhavam aquele grupo lá dentro, que todos estavam na mesma visão, nada faltava para ninguém. Era tudo em comum. Não era eu sozinho, vivendo o meu mundinho. Era uma igreja toda. E aquele outro que chegava, que era incluso dentro do grupo, bom, vem para cá. Não quer dizer se tu é o último, se tu chegou por último, se tu chegou por primeiro. Todos tinham tudo igual. O amor, tudo aquilo ali. Porque o mundo não se amolda a esse padrão do mundo. O mundo ele fala o quê? Cada um por si e Deus por todos. É assim? Só que quando a gente entende a graça e tem essa convicção nesse Jesus Cristo, a nossa mentalidade tem que mudar. Nós não podemos mais viver esse padrão do mundo. Nós temos que entender que nós somos um corpo. Um com Ele. Um. Não é são vários, é um. Se um sofre, todos vão sofrer com aquele ali. Se um se alegra, todos vão se alegrar com aquele ali. Se um está doente, todos vão cuidar daquele ali. E essa convicção, presta atenção, vai fazer, tu vai acabar tendo um mecanismo de proteção dentro do corpo. Você entendeu? Você consegue me compreender? A área que está mais machucada no teu corpo, tu faz o quê? Você se blinda, se bloqueia, porque você não quer mais ser machucado ali. É exatamente. Agora pensa um corpo que cuida. Tendo a convicção para viver o melhor. Aquele um que está quebrado, ele também vai viver o melhor. Isso é viver o corpo de Cristo saudável, dentro da palavra dele. Porque aqui diz assim, ó, que quando nós não nos conformamos com as coisas desse mundo, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É o melhor, mas para a tua vida também é o melhor. É isso que nós precisamos entender. E eu quero compartilhar uma história com vocês que está lá em Mateus 9, do versículo 1 ao 8, a gente vai estar lendo. Que é uma história que eu acredito que todo mundo já conhece, né? Eu quis trazer nesse evangelho de Mateus, que diz assim: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico,
deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Glória a Deus. Em outro evangelho, vai contar a história, que eu acho que é mais conhecida ainda, mas eu quis trazer no evangelho de Mateus, porque tem algo aqui muito significativo. Mas ali em Marcos, Lucas, vai falar de 4 amigos que levam num certo lugar um paralítico. Chegando lá, a multidão estava tanta que eles abrem um buraco no telhado e descem aquele paralítico aonde Jesus estava. Olha só que coisa mais maravilhosa, né? E lendo essa história, eu aprendo algumas lições com essa história, tá? Primeira coisa, a convicção pode mudar a situação. Para o paralítico, na cabeça dele, com certeza não tinha mais jeito. Aí se levanta 4 pessoas, amigos, e diz: escuta aqui, nós vamos te levar. Ah, não adianta, eu tô assim, tô paralítico, não ando, eu não consigo. Não, a gente vai te levar. A convicção pode mudar a situação. 4 amigos crendo certo, com a mesma visão, a mesma linguagem e a mesma mentalidade. Quando a maioria tem um pensamento, a minoria perde. Conseguiu entender? Mesmo que o paralítico não cresce, ali não fala, não menciona. Mas fala que foi levado um paralítico para diante de Jesus. Então, a convicção pode mudar a situação. Segunda coisa, cerque-se de pessoas com convicção certa. Ei, convicção certa. Eu não estou falando cerque-se de pessoas que não têm problema. Cerque-se de pessoas que estão passando perrengue. Não, eu não estou falando disso. Todos vão passar perrengue, todos vão passar problemas, todos vão passar processos, todos vão passar dificuldades. Mas se a mentalidade, a mesma visão, a linguagem, a mentalidade estiver nas coisas de Cristo, naquilo que Cristo fala ao teu respeito e ao meu respeito, querido, cerque-se dessas pessoas. Se junte com elas. Os 4 tinham a mentalidade: nós vamos levar para Jesus. Jesus é que resolve o negócio, o problema. Então, cerque-se de pessoas com a convicção certa. Terceira coisa, Cristo é suficiente para te remir. Nada mais é sobre você, tudo é sobre Ele. Sabe, o problema às vezes da igreja é que ela tenta achar defeito no outro.
E ela acabou saindo do foco. Sabe por quê? O negócio que nós estamos aqui para fazer, falar de quem? Sobre nós? Sobre Cristo. Tudo é para Ele. Se eu não faço para Ele, meu irmão, você está na direção errada. Se a intenção não for para Ele, a tua intenção está errada. Cristo faz por pessoas. Cristo viveu por pessoas. Cristo morreu por pessoas. Sim. Então, qual é a mentalidade de Cristo? Nós temos que ter esse entendimento que Cristo ele é suficiente. E que tem coisas que mesmo Cristo sendo suficiente, eu e você temos que fazer. Não adianta a gente fugir do nosso papel. Alguém teve que fazer a força para carregar a maca. Para levar a maca até Jesus. Não tinha carro. Não tinha uma Towner. Não tinha, sei lá o quê. Meu irmão, nem conta qual era a quilometragem que eles andaram com esse paralítico. É forte isso aqui. Então, é interessante a gente ver e compreender que, meu querido, os quatro estavam numa convicção uma vibe tão certa, que a coisa aconteceu. Houve transformação na vida daquele homem. Por quê? Porque eles sabiam que Cristo era suficiente, mas eles tinham que fazer a parte deles. A quarta coisa que me chama a atenção, que são quarta coisa que me chama a atenção nessa história, o que eu faço quando eu fico sabendo de algo? Se puder botar o versículo 6 de novo para mim, só o 6. Diz assim Jesus: mas para que vocês saibam. Pega essa palavrinha, saibam, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Escuta, todo sábado, quando a gente não está impedido por uma enchente, a gente está aqui, certo? E aqui nós estamos recebendo palavra. Todo sábado, todo painel, todo momento que a gente está fazendo alguma coisa como igreja, a gente está recebendo palavra. E é palavra de Cristo. Não é minha palavra, não é palavra do fulano, do beltrano, do ciclano. É palavra de Cristo. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos sabendo? Tu acha que Jesus, ele é o cara? Tu acha que Jesus precisava dizer: escuta, agora eu vou mostrar? Não, ele quis dizer assim: agora eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês saibam. Ele tinha morrido já tinha morrido? Não, ele estava vivinho da Silva. E ele primeiro diz: os teus pecados estão perdoados, certo? E aí o povo se alvoroçou. Está vendo que Jesus não precisava morrer por mim e por você para perdoar pecado? Olha só. Jesus ele fez muito mais que perdoar pecado quando ele morreu na cruz do Calvário, gente. Ele nos redimiu. Ele nos justificou. Ele nos favoreceu. Ele anulou a maldição que estava sobre nós. Jesus não só morreu. As pessoas pensam assim: Jesus morreu para perdoar pecado. Não. Jesus se colocou no meu lugar e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos dizer: eu tenho uma bênção, eu sou favorecido, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou limpo, eu sou livre.
É isso. Quando o povo escutou, porque ali tinha fariseu junto, sempre tinha os de butuca no meio da multidão, tentando pegar um laço, pegar Jesus no laço. Os espião 007 da época. Quando eles dessem esse maqueiro, esse cara que estava paralítico, dentro da maca ali, quando eles dessem, Jesus olha para ele e diz, os teus pecados estão perdoados. O povo se uriçou, gente. Como? Quem é este blasfemo que diz que pode perdoar e não é Deus? E aí Jesus vem com essa do versículo 6. Ei, agora eu vou deixar vocês tudo sabido. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecado. Agora, o que é mais fácil, gente? Vamos ser real. Vamos falar na real. O que é mais fácil? Dizer o teu pecado está perdoado? Não vou dar nome. Pastor, teu pecado está perdoado. Aí você fosse um paralítico, levanta e anda. O que é mais fácil? Gente, 1000 vezes, teu pecado está perdoado. Só que Jesus, ele mostra ao contrário. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. A pergunta aqui que eu quero fazer nessa noite é, e outras versões assim, para que provem, para lhes mostrar, eu vou agora para que prove que eu sou o Filho, que eu tenho poder, que eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu vou dizer para o paralítico, agora levanta e anda. Só que essa versão diz, saibam. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos sabendo aqui dentro da igreja? Sabe, gente, tudo na nossa vida que passa, seja um momento bom, seja um momento mau, a gente fica sabendo de coisas. E assim como eu comecei lá no começo, a gente tem o livre-arbítrio para fazer escolha. Se eu me calo, se eu não me mexo, se eu não me manifesto, ou, é aquela palavra, quem cala consente. Às vezes, gente, o que nós estamos fazendo com aquilo que Cristo tem nos dado? Aquilo que nós estamos sabendo. Se eu sei que a minha irmã está passando uma grande dificuldade ali, eu estou sabendo disso. Amém? O que a gente faz com essa situação? A gente ignora? A gente dá as costas? Dá um tapinha nas costas e diz, vai passar. Será que é isso que Deus tem para nós? Não. Deus está mostrando, escute, querido, escute, igreja. Quem sabe você está nessa situação do paralítico, você está paralisado, você não está conseguindo fazer nada. E Jesus está dizendo, escuta, levanta, anda, eu te dei autoridade para isso. Você sabe da palavra. Você está sabendo dessa graça que está sobre você. Aqui está um ponto crucial. O que estamos fazendo com o que estamos tendo de conhecimento? O que nós estamos fazendo?
A tua atitude diante do que você está sabendo fará diferença para você viver o melhor de Deus ou não. O quinto ponto é, depois que eu fico sabendo, a atitude, a ação, a reação, ela precisa ser conforme a palavra dele. Olha o que aconteceu com o paralítico. Ele recebeu, ele ficou sabendo, eu tenho autoridade. Perdoou os pecados, agora eu te digo para ti, você que é paralítico, levante e anda. E o que ele fez? Ele levantou e ele andou. Ah, mas isso foi lá naquela época, pastora. Não, gente, é a mesma coisa. A nossa qualificação para desfrutar as bênçãos de Deus não acontece do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Tudo começa aqui. Então, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? E cremos no nome dele, a gente se torna justos, santos, separados. E recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Sim, nós somos. E essa é a nossa condição agora. Uma nova identidade em Cristo. Mas nós precisamos entender e ter essa convicção dentro de nós, porque as bênçãos são liberadas. Às vezes a gente é que não está plantando, fazendo com fé as coisas, para a coisa acontecer. A gente está esperando só pelo fulano, pelo Beltrano, mas é que ele faz. Não, não funciona assim. Sabe, queridos? Foi Jesus, lá na obra redentora, que nos qualificou para a gente ser abençoado. A gente não é abençoado porque para a gente é o bom. Ele nos qualificou. Então diga, eu sou abençoado. Sabe por quê? Não porque você é o tal, é porque ele te qualificou. A nossa parte é priorizar Jesus em nossas vidas, renovando a cada dia a nossa mente pela palavra de Cristo. E isso, quando eu começo a fazer, gente, vai acontecer o reconstruir e o desconstruir. Diário. Vai ter coisa que vai ser reconstruída na minha vida, mas tem coisa que vai ser destruída, desconstruída. Desconstruída. Tem coisas que eu preciso desconstruir. Mentalidade de miséria, mentalidade de gente. A pessoa que ela não entendeu que ela é abençoada, que ela não tem essa mentalidade, ela segura. Ela tem uma coisa que ela segura para ela, porque ela é aquilo ali que garante a bênção dela. Não é. É o contrário. O avarento, ele faz isso. O egoísta, ele faz isso. Ele segura para ele. Tudo é para ele, a vida dele é em torno das coisas dele. Só que se eu entendi que eu sou abençoado, eu preciso reconstruir isso dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Aquilo que Deus fala ao meu respeito. Eu posso viver, eu posso desfrutar das bênçãos de Deus. Por quê? Porque eu sou abençoado. E eu vou dizer uma coisa para você. A maior virtude de Abraão, sabe qual que era? Deus ele falou assim, seja você uma bênção. Ele era abençoado porque ele abençoava.
Ele não era abençoado porque Deus derramou só sobre a vida dele. Não, porque ele era abençoador. Quando eu sou abençoador, eu me torno muito mais abençoado. Dai e dar-se-vos-á. Se eu dou, eu recebo. E eu preciso desconstruir essa crença errada, que vai faltar, que eu não posso, que eu tenho que segurar, que eu não posso plantar. Isso é tudo questão de fé, gente. Precisamos começar a olhar como corpo, e não como só um individual. Essa é uma convicção que tem que ser colocada dentro do nosso coração. Mexeu contigo, Fábio, está mexendo comigo. Mexeu contigo, Ina, está mexendo comigo. Mexeu contigo, Maria, está mexendo comigo. Porque nós somos um. Mexeu com a pastora, está mexendo com todo mundo. Você conseguiu entender? Mexeu com o pastor, é nós tudo. Gente. Todos os dois são processos e não são fáceis. Então isso tem que ser diário na minha vida e na tua. Mas é necessário para nós vivermos e desfrutarmos das bênçãos de Deus na nossa vida. Nada e ninguém, a não ser você mesmo, pode impedir que as bênçãos de Deus aconteçam na sua vida, gente. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Precisamos ter essa convicção, né? Que mesmo que nós estamos passando por um momento difícil, não significa que Deus esqueceu de nós. Ao contrário. Ao contrário. Deus nos abençoa com a sua força para perseverar em fé naquilo que Ele prometeu. Naquilo que Ele prometeu. Na sua palavra, na palavra de Cristo para a nossa vida. As dificuldades, as circunstâncias e piores momentos que estamos vivendo não podem anular o que Jesus conquistou lá na cruz para a minha vida e para a tua. Nada pode anular. Gente, isso é forte. Sabe? Porque em Cristo você tem tudo para vencer. Peça sabedoria. Te mantenha convicto no que você acredita. A última tacada de Satanás, escute que eu vou falar agora. Isso não está aqui. A última tacada do inimigo, sabe qual que é? É quebrar o laço de amor dentro da igreja. Ele quer colocar tanta pilha, e ele quer quebrar o laço de amor entre os irmãos. Cada um vive individualizado por si, por seu mundo. Essa é a última estratagema dele. Porque ele sabe que está perto o momento dele ser destruído. Jesus está voltando, gente. Está mais próximo do que você imagina. Então a gente precisa se manter convicto naquilo que a gente acredita. Para finalizar aqui, ó, Hebreus 12, 2. Vamos lá. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Maravilhoso, ele está lá sentado. Ele está lá. Mantenha o olhar firme em Jesus. A tua convicção precisa estar nele. Gente,
tem mais provisão que a necessidade. Jesus tem isso para mim, para a minha vida e para a tua. Tem mais cura do que doença. Isso é a graça. Tem mais perdão de pecados e graça do que pecados em sua vida. Isso é a graça, isso é Jesus na minha vida e na tua. Então mantenha o seu olhar em Deus e na sua graça, querido. Te mantenha firme naquele que é autor e consumador da sua fé. Vai ter problemão, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter situação, vai ter aquele momento que você vai dizer assim, meu Deus, vontade de sumir, desistir, de se enfiar no buraco, irmão, vai ter tudo quanto é tipo de situação. Só que o teu olhar não pode sair dele. Se o teu olhar começar a fugir, a voltar para outros lados, para aquilo que está dando errado, para aquilo que falaram, para aquilo que não está dando certo, para aquilo que está acontecendo, irmão, você vai se desviar feio, vai dar ruim para você. Desânimo todo mundo passa. Vontade de sumir todo mundo tem. Vontade de desistir a gente também tem. Ah, porque está doendo. Ah, porque está machucando. Eu quero dizer para você uma coisa. Uma coisa que eu tenho muito de convicção dentro de mim, que faz viver todo dia. A dor passa, mas desistir é para sempre. Então eu vou aguentando a dor, e eu vou diante do Senhor, olhando firme, daquele que é o meu autor, aquele que é autor e consumador da minha fé. Não consegue andar, vai rastejando, mas não para de olhar para Ele. Não está mais conseguindo rastejar, irmão. Fica deitado, mas olha para Ele. Eu sei que vai ter momento que não tem mais vontade, a gente não tem mais vontade de fazer as coisas. Mas olha para Ele. Então nessa noite eu quero te convidar, junto comigo, a falar essas palavras, essa declaração de fé. Se você puder repetir daí, diz assim, ó, eu sou filho de Deus. Eu possuo todas as bênçãos. Deus tem o melhor para mim. A vontade do Pai para minha vida é boa, é perfeita, é agradável. E eu creio que eu vou viver cada dia a vontade de Deus na minha vida. Amém? Você crê nisso? Então não saia daqui com nenhum sentimento. Se tiver que fazer alguma coisa, que irmão, pise em cima dessa coisa que o inimigo às vezes levantou contra a tua vida. Pisa. Porque tudo vai depender da nossa convicção. Eu só vou viver o que Deus tem, que o Pai tem para mim, quando eu estou convicto em quem Cristo me tornou e naquilo que Ele alcançou para a minha vida e para a tua vida. Amém? Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia. Glória a Deus. E é o momento da gente celebrar. Isso aqui é remédio, isso aqui é antídoto. Isso aqui é antídoto, gente. Se tem uma coisa que nos fortalece, é saber que Jesus Cristo, Ele morreu no meu lugar e no seu. E que a gente não é mais um coitadinho.
Mas a gente é filho. E que por pior que seja a estratagema de Satanás contra a nossa vida, foi na cruz do Calvário que Jesus disse: tu és um derrotado, eu te derrotei. E é nisso que eu creio, querido. Toda vez que eu faço parte da celebração da ceia, eu não lembro só daquilo que Cristo fez por mim, mas por tudo aquilo que Ele venceu e alcançou para mim. É essa convicção que nós temos que ter dentro do nosso coração. Jesus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Isso é uma coisa que o diabo, ele tenta tirar do teu coração. Ele tenta minar a tua mente. Ele tenta minar o teu espírito. Ele tenta minar os teus pensamentos, dizendo que você não é amado. Ele tenta mostrar que você é culpado, que você é errado, mas Cristo, Ele nos mostra o contrário. Nós somos aceitos, somos separados, somos justificados, somos redimidos, somos santos diante dEle, querido. Mesmo fracos, mesmo desanimados, mesmo sentindo a pior pessoa do mundo, mesmo assim, Jesus olha com grande potencial para nós. Porque Ele sabe, nós somos falhos, mas Ele é perfeito. E é Ele que está sobre nós hoje. É Ele que está dentro de nós hoje. E eu quero te convidar, querido, a ser fortalecido por essa Santa Ceia. Ser fortalecido. Nessa noite eu quero pedir, Senhor, dê força. Nos dê força para perseverar, para se manter firmes no teu caminho, no caminho de fé. Viver por fé. Essa convicção para que nós possamos viver o melhor que Tu tens para nós. Pai, colocamos diante da Tua presença, Senhor, esse momento os elementos da ceia, o pão, o suco, que aqui representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo que foi derramado, vertido na cruz do Calvário por nós. Te agradecemos, Jesus, e declaramos: Tu és suficiente. Tu és suficiente, Jesus, sobre a nossa vida. Obrigado. Obrigado que tudo aquilo que Tu conquistou, tudo aquilo que Tu alcançou naquela cruz por nós, porque por nós mesmos jamais conseguiríamos. Obrigado porque Tu és bom, Pai. Porque o Teu amor incondicional se expressa e se manifesta através da Santa Ceia, através do Teu Filho, através do Teu Santo Espírito. Mas eu te peço em especial nessa noite, sobre todo aquele que está abatido, sobre todo aquele que está entristecido, sobre todo aquele que está desanimado, sobre todo aquele que se sente, Senhor, oh Deus, desanimado, eu te peço, fortalece, dá vigor, faz a Tua obra sobre as nossas vidas, opera tremendamente, poderosamente sobre nós, o Teu cuidado, a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice, crendo, e declare: em Ti sou fortalecido, Pai. Glória a Deus.